Bom, pessoal, continuando aqui essa videoaula, beleza? Bem-vindos a mais uma videoaula. Bom, vamos lá. Eu tinha falado do push and pull, por último ele estava falando de backface e front face. Depois a gente vai falar agora da ferramenta offset. Ela serve para criar um offset daquilo que tiver selecionado. No caso eu estou selecionada a face. Lembrem-se que não existe face sem linhas. Então quando eu estou selecionada a face, eu movo ela e as linhas vão juntos. Então se eu estou selecionada a face e utilizo o offset, ele vai fazer um offset das linhas que compõem essa face. Ok? Do loop que compõe essa face. Se eu pré-selecionar algumas linhas, ele faz o offset dessas linhas pré-selecionadas. Ele não faz offset de uma linha só. Ele precisa ter no mínimo duas linhas selecionadas para que ele possa fazer o offset delas, ok? Offset nada mais é do que o offset, não tem muito o que falar. Então serve para isso, ok? É dessa forma que eu gosto de utilizar para fazer paredes. Ok? Ou você desenha um ambiente interno e faz a parede para fora, ou você desenha um ambiente externo e faz a parede para frente. A propósito, esse barulho que vocês estão ouvindo é do meu filho jogando videogame. Vai jogar aqui? Vai jogar aqui. Vai jogar aqui? Vai jogar aqui. Vai ter barulho de tec-tec-tec? Vai ter barulho de tec-tec. De graça até injeção na testa. Eu vou fazer uma vinheta com isso ainda. Então vamos lá. Offset é isso daí que faz. Lembrando que a maioria das ferramentas que fazem alguma coisa, por exemplo, o offset que faz offset, o push and pull que faz o push and pull, na verdade, que eu me lembre, só essas duas mesmo. Se você dá um duplo clique, ele vai repetir a última operação. Então, por exemplo, deu um offset daquela face, ele vai repetindo com a mesma distância de offset, ok? Ele vai repetindo essa opção. Tranquilo? Então, clique duplo faz isso aí. Opa, deletar essas faces. Deletar essas e essas. Bom, offset é só isso. Ferramenta Move. A gente vai ter uma aula só para ferramenta Move. Basicamente, você pré-seleciona aquilo que você quer mover, seleciona a ferramenta Move clicando no M, dá o primeiro clique para iniciar o mover e o segundo clique para finalizar. Ok? Então olha só, dá o primeiro clique e dá o segundo para finalizar. A gente vai ter só uma aula inteira falando sobre a ferramenta Move, tá? Eu sei que é uma ferramenta que dá muito trabalho aí, principalmente para o pessoal iniciante, tá? Tem alguns veteranos que têm problema com a ferramenta Move, imagina só os iniciantes. Então a gente vai ter uma aula só para ele. Então a forma correta de se trabalhar é dessa forma. Mas a ferramenta Move, ela tem outra propriedade legal pra caramba, que é poder rotacionar objetos apenas nos eixos azul, verde e vermelho. A gente vai falar sobre os eixos também quando a gente for falar de referências, tá? Mas isso só funciona em blocos, em grupos e componentes, ok? Então olha só, eu tenho esse meu retângulo aqui que é um grupo. Com a ferramenta Move, eu posso rotacionar. Quando eu coloco em cima de algum dos eixos, ele cria esses pontinhos. E eu posso utilizar esses pontinhos como? Bota em cima e você vê que ele se transforma da ferramenta Move para esse tipo de rotate. Dá um clique para iniciar e move. E dá o segundo clique para finalizar. Ok? Make Group. Olha só, ele vai respeitar os eixos. Tá vendo esse negócio que fica em volta? Ele vai respeitar isso. Então, ferramenta Move, olha só. Se eu mover aqui, ó, um pouquinho, ele sempre vai respeitar esses eixos aqui, ó. Essa coisinha azul que fica em volta. Ok? Dessa forma, você pode mover facilmente alguns objetos. Ó, como por exemplo esse plano aqui, ó, rotacionar, aliás, desculpa. Rotacionar. Se você quer virar ele, então você vem aqui do lado dele, nesse pontinho vermelho, e vira. Ok?
Então a ferramenta Move tem isso daí, a gente vai falar mais sobre essa ferramenta, tem muita coisa legal. A ferramenta Rotate costuma confundir muita gente. Muita gente. É uma ferramenta um pouquinho complicada. Tem gente que, para utilizar a ferramenta Rotate, faz um cubo em qualquer lugar do modelo para conseguir pegar as referências azul, verde ou vermelha. E depois trava a referência. A gente vai falar sobre isso, tá? Mas olha só, ela fica loucona só. Ela fica mudando, tá vendo? A ferramenta Rotate funciona mais ou menos igual a ferramenta Move. Então você vai pré-selecionar aquilo que você quer rotacionar. O primeiro clique você vai clicar e arrastar. Para quê? Para determinar o eixo em que vai rodar. Então olha só, clica e arrasta. Vamos rotacionar no eixo vermelho. O que acontece, pessoal? Quando o pessoal tem dificuldade em conseguir identificar que o vermelho vai rotacionar assim. Por quê? Porque quando bota no eixo vermelho, as pessoas pensam assim, olha só, tá o eixo vermelho aqui. Então ele vai rotacionar dessa forma aqui, ó. Deixa eu tentar. Dessa forma aqui, ó, que meu mouse está rotacionando. E aí você vai lá, bota no eixo vermelho e vai rotacionar, ele rotaciona exatamente do outro jeito. Parece que está rotacionando no eixo verde. É porque você precisa pensar o seguinte, em eixo. Lembra do eixo do carro? Imagina só que essa roda aqui é o eixo do carro. Então, por exemplo, se eu estou na referência do eixo verde, imagina como que essa roda vai girar. Se aquilo ali fosse uma roda de carro, ele vai girar assim, ó. E aí, se você pensa nisso daqui como a roda do carro, e o eixo é o verde, o eixo do carro. Imagina só, o eixo e a roda do carro. A roda do carro gira em torno desse eixo. Aí você vai ter tranquilidade na hora de utilizar a ferramenta Rotate. Você pode rotacionar, por exemplo, um objeto em um eixo não conhecido, tá? Diferente do vermelho, do verde, do azul. Então vamos lá, para utilizar a ferramenta Rotate. O primeiro clique você vai clicar, segurar e arrastar para tentar achar o eixo, ok? Depois que achou o eixo que você quer rotacionar, você vai mover seu mouse. Soltou. Achou o eixo, solta. Então vamos lá, de novo. Clica, segura e arrasta para achar o eixo. Achou o eixo, solta o botão do mouse. Agora você vai determinar a partir de onde vai rotacionar. Você pode pegar qualquer ponto que você quiser. Dá o segundo clique para determinar a partir de onde. E o terceiro clique você vai dar para finalizar a sua rotação quando chegar no ponto que você quer. Por exemplo, quer chegar aqui. Terceiro clique. Tá? Primeiro clique, segura e arrasta para determinar o eixo. Por exemplo, quero rotacionar no eixo vermelho aqui, ó. Clica, segura e arrasta. Seleciona o ponto a partir de onde e rotaciona. Sempre no centro ali, ó. Ok? No centro do seu transferidorzinho que aparece lá. Representações gráficas para ajudar vocês aí. Essa é a ferramenta Rotate. A gente também vai falar mais sobre ela depois. Ferramenta Scale serve para escalonar as coisas. Vou pegar esse plano aqui no início. Nós vamos falar depois sobre grupos e faces. Deixa eu só mexer aqui somente com faces. Ferramenta Scale, tá? Ele cria esses pontinhos de escala e ele mostra o campo oposto da onde ele vai fazer a escala. Então, se eu escolher esse daqui, ele vai escalonar nesse sentido. Ele mostra a linhazinha falando a partir de onde ele vai escalonar. Se eu selecionar esse canto, ele faz uma escala padrão aqui, mantendo a proporcionalidade desse meu objeto, sem destruir essa proporcionalidade. Se eu tenho um objeto que não é um plano, que é qualquer objeto 3D, o Scale cria mais pontos, ok? Da mesma forma, vai funcionar do mesmo jeito. Por exemplo, esse ponto oposto vai fazer só isso, esse daqui isso. Esse ponto vai escalonar mantendo toda a proporção do seu objeto, sem deformar o seu objeto. E esses pontos aqui são mais complicados. Esse daqui, por exemplo, pode determinar na altura e na largura. Olha só, deformando completamente o seu objeto. Raramente você vai utilizar essa opção aqui. Raramente. Normalmente você utiliza as outras. Tem casos que você vai utilizar você pode utilizar essa opção aqui, ok? Só falar da ferramenta Scale. Uma coisa legal é que a ferramenta Scale você pode dar um mirror, por exemplo.
Deixa eu selecionar tudo isso daqui, transformar num grupo, mover para cá. Olha só. Não se preocupem que vocês vão ter... Se eu quero dar um mirror nesse objeto aqui, ou seja, espelhar ele para o outro lado, com a ferramenta Select, você clica no ponto oposto que você quer, ó, tá vendo? E ultrapassa ele. Para ficar 100% mirrado perfeitamente, você pode digitar -1 no seu teclado. Pronto, fez o mirror. Você pode fazer o mirror também para cima. -1 é espelhar o seu objeto, ok? Mirror em inglês significa espelhar, tá? Ferramenta Select pode funcionar com faces separadas, com linhas pré-selecionadas, tá? Por exemplo, linhas. Lembra-se que eu falei no plural. Se você selecionar apenas uma linha, o Scale não vai funcionar. Mas olha só. Outra coisa do Scale legal que eu vou ensinar para você agora. Você pode escalonar a partir do centro. Como que se faz isso? Se você seleciona, por exemplo, essa face aqui, ó, Scale, você escalona, né? O ponto oposto fica fixo, que é esse pontinho aqui, ó, e esse se move. Se você apertar Ctrl, olha só o que acontece. Eu tô só... Quando eu quero cancelar um escalonamento, eu só aperto ESC. Apertando ESC, ele solta a ferramenta. Então, olha só. Se eu só tô com o mouse em cima, não cliquei, tá? Tô com o mouse em cima. Quase todas as operações do V-Ray, do SketchUp, você cancela dando ESC. Então, olha só. Tá jogando UFC, deixa eu mostrar pra vocês aqui. UFC. Xbox One. Nem sei se tá enquadrada a minha cara. Se não tiver também vai ficar assim. Desative. Já foi. Ó, se eu tô só com o mouse em cima, não cliquei em nada. Se eu apertar Ctrl, note que o meu ponto oposto vai para o centro. Isso quer dizer que agora o meu escalonamento acontece a partir do centro. Então, com o meu Ctrl ativo, eu estou pressionando o Ctrl e mover, olha só o que acontece. Ele vai escalonar a partir do centro. Isso com qualquer objeto. Por exemplo, aqui, ó. Pego esse pontinho, ele está escalonando com o ponto oposto. Se eu aperto Ctrl, eu escalono a partir do centro. Olha só uma coisa legal, pessoal. Se eu pego esse ponto a partir do centro, ele move os dois lados igual moveria como previsto. Se eu aperto Shift, olha só o que vai acontecer. A partir desse ponto eu não perco a proporcionalidade do meu objeto. Então ele muda essa questão de perder a proporcionalidade. E se eu estou nesse ponto do canto e aperto Shift, aí eu posso mudar a proporcionalidade. Tá vendo? Ele só inverte. Ele só pega e inverte. Mas olha só. Pra você, pra mim. Ai, ai, ai. Ele inverte. Tá certo? Então olha aqui, ó. Scale. Escalonar a partir dos pontos ali inversos. Ele também sempre vai respeitar aqui, ó. Ou se você não tem, por exemplo, igual aqui, não tem algum ponto de referência, ou não tem um grupo, aliás, não tem essa caixinha em volta, ele vai respeitar os eixos, ok? Olha só. Os eixos não, desculpa, a normal da face. Ah não, é os eixos mesmo, tá? Os eixos mesmo. Que eixos são estes? Azul, verde e vermelho. Se você tem a caixinha em volta e utiliza Scale, ele vai respeitar o eixo da caixinha, tá? Notem que ele se molda ali a caixinha. Esse daqui está alinhado aos eixos, então vai ficar igual esse daqui, se eu selecionar todo. Mas esse daqui está torto, ele fica dessa forma, ok? Essa é a ferramenta Scale. Não tem muito mais o que falar. A ferramenta Tape Measure serve para você medir objetos e também criar linhas guias. Como que funcionam essas linhas guias, tá? Eu vou falar mais também depois sobre isso. Mas se você pega de um ponto ao outro, por exemplo, olha aqui, ó, estou pegando de um ponto ao outro, que é esse canto, até o outro canto, ele cria uma linha, tá? Se você pegar desse ponto para o nada, ele cria um ponto,
Então, de um ponto para o nada, ele cria um ponto. De um ponto a outro ponto, ele cria uma linha contínua. Ok? Se você utilizar Tape Measure a partir de uma linha, ele vai criar uma linha guia paralela a ela. A medida, não preciso falar muito, né, pessoal? Olha aqui, é só olhar aqui embaixo que ele dá a medida, ó. Ok? Se eu não quero que essas linhas apareçam, eu simplesmente aperto Ctrl. E aí, olha só o que acontece. Eu não tenho mais linha guia. Toda vez que eu termino a medição, tá aqui embaixo, ó, como que funciona? Dou o primeiro clique para iniciar e dou o último para finalizar. Aí ele fica marcando aqui embaixo, ó. Lá embaixo no canto direito. Ok? Então, olha só. Se eu quero deletar de uma vez por todas essas linhas, eu posso em Edit, Delete Guides. Eu posso deletar uma por uma com a ferramenta Erase. Ou eu posso selecionar linhas aleatoriamente com a ferramenta Select, mas depois a gente vai falar de seleção. Não dei essa aula ainda, vou dar essa aula daqui a pouquinho, tá? Vou deletar aqui todas essas linhas guias que eu tenho aqui. Então a Tape Measure serve para isso. Ela serve para outra coisa também, mas eu vou falar disso também depois, ok? Olha só. Beleza, falamos sobre isso. O resto das ferramentas eu vou falar depois também, ok? Um abraço, valeu. Se você, pessoal, se você está assistindo os vídeos, está tendo dúvidas, pergunta aí embaixo, tá? Se você está achando que quer dar alguma sugestão de alguma coisa, comenta aí embaixo. Não deixe de comentar, não deixe de dar o like, beleza? Um abraço, valeu. Fui. Dá start aí, filho, pra eu tirar o... Não, aí, beleza.